dia para todos. Vamos começar a aula de hoje. Inicialmente fazemos uma oração. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada dia. E hoje, nesse dia especial, nós agradecemos porque o Senhor tem sido generoso conosco também, ao nos ensinar como devemos caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. Nesta manhã estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender dos Teus princípios, aprender da Tua palavra, aprender, Senhor, através da revelação das Escrituras, qual é a Tua vontade para nós vivermos a agradar ao Senhor. Continue nos transformando, Senhor, continue a Tua obra em nossas vidas, nos fazendo cada vez mais conforme a imagem do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então a aula de hoje. Nós estamos rumo mesmo, quase que na beirinha, para terminar a primeira parte da divisão que nós fizemos do breve catecismo. Nós vamos ver hoje a pergunta de número 16 e 17. Aí, se Deus permitir, na próxima EBD minha, nós vamos ver a pergunta 18 e 19, e depois, só mais uma aula, nós temos ainda duas, tá? Para terminar a primeira parte, veremos a pergunta de número 20, para encerrar a primeira parte, que nós estamos vendo sobre Deus, criação e queda. Deus, criação e queda. É uma base que nós estamos aprendendo, para que a gente tenha uma introdução, ou a gente tenha realmente uma concepção correta, para nós entrarmos na parte sobre Cristo, sobre redenção, sobre salvação, sobre lei, sobre graça, e assim vai, até o final. Bom, nós estamos vendo, como eu tenho dito nas aulas passadas, nós estamos vendo, de certa forma, um aprendizado desesperançoso para nós. Só que não. Nós estamos vendo que nós somos maus, nós estamos vendo que nós somos pecadores, nós estamos vendo que não há saída para nós. Só que não. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte da nossa salvação, da soteriologia. Como que nós somos salvos? Por meio de quem que houve a ministração do remédio para a cura da nossa doença, que é Cristo Jesus. E aí nós vamos, quem sabe, cada um de nós vai descortinar a esperança de vida e vida eterna para todos nós. Mas nós temos que aprender sobre a nossa doença. Nós temos que aprender sobre o porquê nós estamos assim, né? Dan, você vê para mim, por favor? Será que é o frio? Não. Muito bem, acompanhe no material aí, impresso. A impressão dessa vez ela foi em outra ordem. Vocês estão acostumados a ver as ordens dos slides na horizontal, né? Dessa vez o rapaz imprimiu na vertical, mas tudo bem, eu numerei aí. Vamos lá, slide número 4, eu acho, de vocês. Bom, pergunta de número 16, slide 4, né? Então leia aí, junto comigo. Pergunta de número 16, tá na tela. 16. Pergunta: todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Ok. Vimos sobre o caráter de Deus, vimos que Deus criou todas as coisas e criou de forma boa, muito boa, perfeita, tudo em harmonia, mas nós vimos que aconteceu a queda. Os nossos primeiros pais pecaram. E qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Nós vimos da pergunta passada. Desobediência. Nossos primeiros pais desobedeceram. Ok. Aí na sua cabeça e na minha cabeça vem a seguinte pergunta: e eu com isso? E daí? Por que eu? Então, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. O que nós temos com isso? Essa pergunta responde. Essa pergunta é muitas vezes o que estão falando por aí, que não há
uma ligação entre o pecado de Adão e o resto da humanidade, mas sim, nós vamos entender por quê. A pergunta então é: todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? E a resposta é: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. O pacto que Deus fez com Adão foi um pacto tal, foi uma aliança tal, e nem usamos o termo aliança, porque aliança depois é usado por outro aspecto mais para frente, por Deus, mas não vamos usar o termo certo, teologicamente falando, pacto. Houve um pacto de Deus com Adão, e que, se ele desobedecesse, todos morreriam. Ele e toda a geração futura morreria. Por meio de Adão, Deus fez um pacto com toda a humanidade. Toda a humanidade. E isso não se interrompeu de lá para cá. O que vocês se lembram de um momento que quase que houve a interrupção, quase que Deus fez tudo de novo? Do dilúvio. Mas não, Deus não fez um recall ali da humanidade. Ele não refez a humanidade ali. A semente pecaminosa estava em Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas ali Deus conseguiu apurar um pouquinho, conseguiu arrumar um pouquinho? Não. Ali é uma simbologia de outra coisa. Deus, através de Adão, fez um pacto com ele, e a partir dali toda a raça tem essa semente, tem o veneno, tem o pecado em si. Toda a raça humana. Todo ser humano nasce com essa semente, descendente de Adão. Filho de Adão, filho de Eva. A resposta está aí. Por quê? Olha lá. Mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, a partir de Adão, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Adão, ele é um representante da humanidade. Adão é um representante. Deus fez com ele um pacto federal, ou seja, para todos. Para todos. Vamos ver o texto. Primeiro, Gênesis 1, 28. O que diz lá? Nós já vimos esse texto várias vezes, mas vamos rever. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui Deus está falando para Adão. E a partir de Adão e Eva, Deus está dizendo assim: por meio de vocês, novos seres humanos nascerão. Enchei e multiplicai a terra. Ok? A partir de Adão e Eva. Adão e Eva eles foram criados, e Deus não criou depois outros seres humanos por geração como Adão e Eva. Não, foi por geração através dos próprios seres humanos. Entenderam? Deus não criou outros seres humanos como Ele fez Adão e Eva. Outros seres humanos, a partir de Adão e Eva, foram criados por geração ordinária, através de Adão e Eva, nasceram pela linhagem de Adão e Eva. Geração ordinária seria a geração do próprio ser criado. Isso, exatamente, por sequência, por ordem, através de um tronco comum, de um casal, através de um ser. Isso, exatamente, a partir dele, de uma raiz, de um tronco comum, ok? A partir de Adão e Eva. Outro texto, Gênesis 5:3. Olha que interessante esse texto. Aí vai responder muitas dúvidas que nós temos a respeito do pecado original afetando toda a humanidade. O que diz o 5:3 de Gênesis? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O que Gênesis está mostrando para nós aí? Assim como Deus fez Adão à sua imagem e semelhança, Adão
gerou um filho à sua imagem e semelhança, com sua mesma natureza. Adão e Eva tinham gerado também Caim e Abel. Esse filho aí é o terceiro, certo? E a partir daí tiveram tantos outros filhos. Mas é interessante que Moisés faz questão de mostrar que ali a semente já estava corrupta. Adão e Eva não geraram filhos à imagem e semelhança de Deus a partir deles. Não. Adão e Eva geraram filhos à sua própria imagem e semelhança, ou seja, caídos, pecadores por natureza. Esse versículo responde à sua própria imagem e semelhança. A partir do nascimento, a partir da geração, esse sangue contaminado com o veneno passou ou passa para toda a linhagem de Adão e chega até nós hoje, e vai vir até o último ser humano que há de nascer, até Cristo voltar. Perceberam que legal esse texto? Adão e Eva geraram um filho Adão gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. Aqui Moisés usa um termo semelhante ao que Deus usou para criar Adão, mas ele mostra que a partir dali a raça humana foi feita, não a partir dali, porque Caim e Abel também foram a mesma coisa, mas há um detalhe na concepção de Sete, né? A imagem e semelhança de Adão, pecador. E nós vamos ver depois nas outras perguntas, na aula que vem, quem sabe, que não, ali, quando os seres humanos pecadores nascem, não é que a imagem e semelhança de Deus ela é destruída, ela é corrompida. Nós vamos estudar com mais detalhes mais para frente. Perceberam então? Perceberam aí a linhagem? Você e eu nascemos maus. Você e eu nascemos pecadores. Porque os nossos pais passam para nós não somente a genética, o gene da ciência, ou as características físicas, psicológicas que você e eu temos dos nossos pais, mas também nós descendemos, ou nós herdamos dos nossos pais o pecado, a natureza pecaminosa. Dizem alguns estudiosos que por isso Adão e Eva tiveram essa percepção do pecado, da queda do estado original deles, que quando eles perceberam isso, que isso seria transmitido através da concepção de seus filhos, eles tamparam seus órgãos genitais por vergonha e falaram: puxa, através disso agora que a posteridade, daqui para frente, tudo há de ser destruído. Por isso que eles tiveram essa vergonha. Alguns interpretam dessa forma também, por isso que eles tamparam seus órgãos genitais, porque eles tiveram uma percepção: nós fizemos isso e daqui para frente a raça humana está deteriorada. Entenderam? Outro texto, Atos 17, 26. Esse texto é bem claro também com relação a isso. Abram lá, 17, 26. O que diz? De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí, Paulo, né, que está dando esse sermão, ele fala o seguinte: percebam a relação entre Adão e toda a raça humana. Percebam a relação entre Adão como representante de todos os seres humanos. De um só fez toda a raça humana. E tudo que advém de Adão passa para a raça humana. É isso que Paulo está querendo dizer nessa primeira parte do versículo. De um só fez toda a raça humana. Não só pegamos geneticamente as informações de Adão e Eva. Eu e você temos. Temos. E a partir de Adão e Eva, a raça humana foi expandida, mas nós herdamos deles também a natureza pecaminosa. De um fez toda a raça humana, e tudo que advém dessa geração ordinária. Entenderam? Outro texto, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Paulo também ensinando os coríntios. O que diz lá? 1 Coríntios 15, 21 e 22.
Aí já tem uma centelha de esperança para nós. Amém, aleluia. Esse texto mostra que por um só veio a morte, todos morreram. Por um outro, o último Adão, ou o segundo Adão, vem a ressurreição. Mas aí, para nós interpretarmos o contexto e fazermos paralelos com outros textos, não é que a partir de Cristo toda a raça humana foi restaurada. Todos aqueles para os quais, ou todos aqueles que o Pai escolheu para serem nova criatura, para serem nova criatura, nascer de novo. Não todos, porque aí não está falando sobre o universalismo, a salvação universal. Paulo não está dizendo assim, ó, por meio de Adão todos morreram, mas por meio de Cristo todos vão ser salvos. Não, todos aqueles que Cristo, para os quais Cristo morreu, em favor dos quais Cristo morreu. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, por exemplo, ó, todos aqui estão com casaco. É uma maneira de dizer, né? Mas eu estou vendo que o Dan está sem casaco. Mas eu não estou dizendo todos genericamente, mas todos quantitativamente, mas todos aqueles especificamente sobre os quais eu disse. É isso. Entenderam? Entenderam? Não todos numericamente. Paulo não está referindo a todos os seres humanos são salvos, mas todos, e somente todos, e todos aqueles para os quais Cristo morreu. Ok? Primeira coisa. Paulo usa um outro termo, na verdade no original, em Romanos, ele não usa todos, mas por exemplo, quando ele fala que todos morreram, mas muitos foram salvos, lá ele parece que dá uma especificada, né? Ele usa todos morreram, mas muitos foram salvos, em Romanos. Mas em Coríntios todos, mas todos de acordo com o contexto. Muito bem, ok? Outro texto, Romanos 5, 12 a 14. O que aconteceu com a raça humana? Romanos 5, de 12 a 14. Quem escreveu Romanos? Paulo, o apóstolo Paulo. Muito bem. Acharam aí 5? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Isso mesmo. Perceberam aí? Paulo está ensinando o seguinte: todos morreram, ainda que não tivessem pecado à semelhança do pecado de Adão. Porque você se pergunta e eu me pergunto, mas eu não pequei como Adão. Mas o texto, a palavra de Deus nos mostra que nós nascemos em pecado e a partir daí nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Nós nascemos pecadores ou nós nos tornamos pecadores? Nós nascemos pecadores, ainda que eu não cometa nenhum pecado na minha vida, eu vou ser condenado como pecador, ou eu só me torno pecador a partir do momento em que eu peque? Nós nascemos em pecado. É, isso que o texto está mostrando. Todos morreram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos não têm mais relação com Deus por conta do pecado. Reinou a morte. Ainda que não tivesse lei, mas Deus imprimiu a lei gravada no coração. Ainda que não tivesse lei, a lei através de Moisés, como Paulo está ensinando aí. Mas todos morreram. Todos morreram. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu já sou pecador. Eu sou pecador por natureza. O Bernardo, pequenininho, ele é um pecadorzinho. Ainda que a gente pense, não, mas ele não está pecando. É verdade, ele não tem consciência de pecado. Não tem. O Emiliano, pequenininho ali, mas ele tem natureza pecaminosa. Nasceu em pecado. Todos nós nascemos
pecadores e carecemos da graça de Deus, todos. Ok? Vamos então à parte, para a gente bater um papo sobre alguns assuntos bem legais. Logo, então, diante de tudo isso que nós vimos, estamos todos juntos com Adão e Eva no pecado original. Herdamos deles o veneno do pecado. Ele corre no nosso sangue. E isto foi fatal para a raça humana. Percebam a gravidade do que aconteceu. Nós precisamos entender qual é a nossa situação de pecado e miséria, que nós vamos ver depois nas perguntas 18 e 19. Situação de pecado e miséria da raça humana. Olha o outro ponto aí, ó. A escolha de Adão atingiu a todos, pois Adão agiu como nosso representante, e por essa razão a sua escolha nos atinge. Nessa questão não temos liberdade de escolha. Por exemplo, quando Dom Pedro I, é o exemplo que eu coloquei aí, quando Dom Pedro I, lá em 1800 e alguma coisa, quem lembra? 22, muito bem, Breno. 1822, Dom Pedro I declarou: independência ou morte. Aí você hoje fala: não, eu não queria. Não, ele agiu como um representante. A independência veio para você, e hoje você tem independência dos colonizadores portugueses, porque Dom Pedro I fez isso por você. Adão declarou independência de Deus, e isso afetou você. Aí você fala: não, mas eu não queria. Não, Adão representou você. Levantou a espada de independência contra Deus e falou: ó, não queremos Deus. Que legal essa analogia, né? Vocês entenderam agora? Não queremos Deus. Aí Deus está falando: ah, é? Por conta disso, toda a raça humana foi afetada por sua decisão. Agora, nós somos responsáveis. Gente, nós temos batido nessa tecla. Não é porque Adão e Eva pecou que a culpa é deles, não nossa. Não, o seu pecado é sua culpa. O seu pecado é sua culpa. Você peca e você faz isso de forma consciente, e você vai ser responsabilizado por isso, pelo seu pecado. Né? Mas está aí. Independência de Adão lançou todos nós na morte. Logo, não somos pecadores apenas por escolha, mas por natureza. Natureza. Não nascemos como se fôssemos uma tábua rasa. Tábua rasa é uma expressão usada para algo que é limpo, algo que não tem conteúdo, mas ela passa a ter conteúdo a partir da escrita, a partir dessa tábua ser gravada. Nós não nascemos tábua rasa, nós não nascemos folha em branco, nós não nascemos em zona neutra. As crianças, os bebezinhos nascem, elas não passam a ser pecadores por conta do meio em que elas vivem. Elas nascem e são pecadoras por natureza. Não precisa ensinar o Bernardo a mentir, ele vai saber mentir. Perceberam? É natureza. É natural. Ele vai fazer aquilo naturalmente e precisa da graça de Deus para transformar essa natureza e dar uma nova natureza para ele, que há de mudar tudo isso, transformar tudo isso, assim como você e eu estamos experimentando. Olha lá. Mas nós somos como inimigos de Deus, sendo por natureza filhos da ira. Vamos lá, Efésios 2, versículo 3. Esse texto Paulo resume ali do 1 até o 11 o plano de Deus. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí ele fala o versículo 2 e agora o versículo 3. O que diz o 3? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo fala, vós, aí ele usa, percebam, ele se dirige a vós, a nós, a todos nós. Ele fala tanto para quem está escrevendo, Efésios, tanto ele se coloca também, e também nós, no versículo 3 aí,
ele se inclui também como pecador por natureza. E ele, aí terminando o versículo, o que diz, Tânia, no finalzinho do versículo? Fomos por natureza filhos da, como também os demais, os que nasceram, os que já morreram, os que hão de nascer, todos, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus recai sobre todos, indistintamente, todos. Nós não fazemos o mal meramente, não é algo somente nós estamos analisando práticas, nós somos mal, nós estamos analisando o ser, nós somos maus, não somente nos perdemos, estamos perdidos. Para quem é salvo aqui, pode ler, estávamos perdidos, né? Mas a gente tem, vamos analisar o contexto do ensino. Todos estão perdidos. Pecamos porque a nossa natureza é pecar. Somos escravos, pois o Senhor disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O Senhor Jesus disse isso. Não conseguimos abandonar o pecado quando queremos. Ainda que você pense que eu consigo lutar contra a minha natureza pecaminosa, você não consegue. Ainda que com a graça de Deus, Paulo mostra no capítulo 7 de Romanos, 6 ou 7, se eu não me engano, que ainda que com a graça, você não consegue lutar contra o seu pecado, porque quando você quer fazer uma coisa boa, você não faz, mas quando você não quer fazer uma coisa má, quando você viu, você já fez. 7. Ainda que com a graça, porque está dentro de nós, fazer coisa errada, o mal está dentro de nós, e isso sai por nossos poros, esse fedor de pecado, você não consegue segurar. A graça de Deus é poderosa sim para te transformar, mas ainda que entre o já e o ainda não, nesse período em que você está sendo transformado, você peca também. Só que para nós, salvos, para nós regenerados, o pecado nos faz mal. A gente fica numa situação ruim, a gente fica incomodado, e isso é bom. É a graça de Deus trabalhando em nós. Porque quando Deus salva você, Ele te dá uma nova natureza, mas Ele não elimina a natureza pecaminosa ainda. Nós somos salvos do poder do pecado, mas não da presença do pecado em nós. Porque muitas vezes a nossa carne, ela negocia com o pecado nas nossas tentações e a gente peca sim. Mas há a possibilidade de arrependimento, sem dúvida. E o Espírito Santo está em você e em mim, que aponta, ele nos mostra onde nós falhamos, para nós voltarmos atrás e pedirmos perdão para Deus e nos lavarmos no sangue do Cordeiro que já morreu por nós, e nós tomamos posse de novo do perdão de Deus, que nos lavou e que nos fez nova criatura, e nós continuamos a caminhar. O Espírito Santo não nos deixa ficar prostrado no caminho. É Ele que nos ergue quando nós somos salvos. Essa é a diferença do diabo e da ação do Espírito Santo. Isso. O diabo é o acusador. Ele acusa para a condenação. O Espírito Santo mostra o pecado para a salvação. Para o arrependimento e para a cura. Com certeza. Então ele é consolador. E o outro é o acusador. Diferente. Exatamente. Ele consola o que já volta o caminho da cura, através do arrependimento do pecado. Isso. Gente, esse assunto que nós estamos vendo, batendo bastante nessa tecla, e as perguntas agora finais dessa primeira parte, mostrando realmente a depravação total do homem, responde a muitas indagações nossas a respeito da presença do mal no mundo. A presença do mal no mundo. Porque tem pessoas que não acreditam nessas verdades e pensam que o homem nasce bom e é corrompido pelo mal, mas aí fica uma lacuna, fica um abismo enorme ao entender se o homem nasce bom e tem pessoas más, o que acontece? Por quê? A presença do mal no mundo é respondida por conta dessa nossa natureza. O ser humano é mau, faz coisas más, estupra crianças, mata pessoas, destrói vidas, seres humanos.
Nós estamos vendo na mídia aí, recente agora, vocês estão percebendo a onda de pedofilia que está surgindo? Nós somos capazes de fazer isso, eu e você. Somos capazes, potencialmente capazes de fazer tudo isso ou mais do que estão fazendo por aí. Muito pior. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos maus. Se não for a graça de Deus transformando a minha mente e aí transformando a minha conduta, eu faço coisas terríveis, cometo atrocidades, violências. Ah, mas Rodrigo, você nos coloca tão lá embaixo. Mas é isso mesmo. Nos colocando lá embaixo, quando Jesus fala, você precisa negar a si mesmo. Você precisa entender que você não é nada sem mim. Como ele disse para o jovem rico, né? O jovem rico ele apresentou para Jesus tantas coisas, eu faço isso, faço aquilo, faço tantas coisas. E aí Jesus fala, então vende tudo que você tem e vem me seguir. Aí o jovem rico saiu triste, porque tinha muitas coisas. Sabe o que aconteceu ali? Jesus está dizendo assim, ó, eu estou aqui no meu reino, e você quer apresentar tantas coisas para mim, para entrar no meu reino, e eu estou percebendo que você está precisando só de uma cereja no bolo, todo o restante você já fez, tudo que você fez de mérito, tudo que você fez de bom, você fez para entrar no meu reino. Você não está entendendo, jovem rico, que é pelo que eu fiz, é pelos meus méritos que você entra no meu reino, não pelo que você fez, porque o que você faz é nada. Você tem que negar a si mesmo e vir. Tudo que você faz, jovem rico, é nada, não é pelos seus méritos, porque tudo que você faz é maculado por pecado, e é por conta dos meus méritos, pelo que eu fiz, para você entrar no meu reino. Eu sou o rei, você é súdito, entra aqui só quem eu chamo. Jesus disse isso para o jovem rico. Feito por mim, né? Exatamente. Nós entendendo, como a Raine falou, tendo essa consciência de que nós não fazemos nada para Deus, é pela graça. Aí nós vamos realmente entender, Senhor, me salva. Senhor, eu preciso nascer de novo, como nós vamos ver no domingo que vem. Eu preciso nascer de novo. Senhor, me dê uma nova vida, porque por mim eu não consigo. É só pelo Senhor. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa existência é por graça. É porque o Senhor concede. Nós não damos nada para Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus é maculado com pecado. É maculado com pecado. Você tem que ter essa consciência. A graça de Deus vai nos transformando. E as nossas ofertas ao Senhor depois da salvação é agradável ao Senhor, porque é fruto da obra transformadora do Espírito Santo. Espírito de Deus em nós. Essa nova vida que Deus nos dá, que nós vamos ver dali para frente, da 21 para frente. Ok? Nós vimos então, somos escravos. Tá. Não conseguimos abandonar o pecado quando queremos. Na verdade, nem queremos por nós mesmos. Ah, Rodrigo, aí você já pegou pesado. Eu não. Eu quando pequei, eu peco, faço coisa errada, não, mas quando eu faço, eu já me arrependo na hora, eu sou rapidão, eu já peço perdão. Então, muitas vezes você e eu temos prazer transitório no pecado, aquilo que Hebreus fala. A nossa natureza gosta quando você fala, realmente foi bom eu ter sido grosso com aquela pessoa. Olha, a minha filha merecia a surra que eu dei nela, o meu chinelo 44, até sair sangue dela. Ela merecia. A nossa natureza, muitas vezes, como está escrito ali, nem queremos por nós mesmos. Isso está em nós. Prazer pelo pecado. Se você tiver consciência disso, você vai entender, Senhor,
é por tua graça. Muda o meu coração tão mal, porque eu ainda tenho amado as coisas deste mundo. Muda, Senhor, a minha vontade, muda, Senhor, os meus conceitos, muda, Senhor, os meus prazeres, para que eu tenha prazer no Senhor. Somos maus. Podemos até controlar algumas atitudes pecaminosas, mas não podemos deixar de ser pecadores. Deixar de ser pecadores. Agora, vamos fazer um comentário aqui a respeito de uma questão que é muito complexa. Não há resposta explícita na Bíblia, mas nós precisamos bater um papo sobre isso. Eu queria ouvir de vocês também, o que vocês têm a dizer com relação a essa pergunta. E o que dizer sobre pessoas com doenças mentais e que não respondem pelos próprios atos? Essas pessoas serão julgadas por Deus ou já nascem salvas? Rodrigo, você está me dizendo que nós, todos, absolutamente todos nascem em pecado, são pecadores. Todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Todos morreram em Adão. Todos incluem Bernardo, aquele síndrome de Down que nasceu, aquela pessoa que é deficiente mental, aquela criancinha que nasceu e morreu. Sim. E aí? Como responder a essa indagação? Vocês já buscaram saber sobre isso? Vocês estão entendendo a pergunta? Como explicar isso? Como que fica a situação de um síndrome de Down? Ele vai para o céu ou não vai para o céu? Claro. Nem eu sei. É uma resposta interessante, boa, que consola os nossos corações. E nós vamos ver a resposta daqui a pouco, que eu peguei de uma pessoa, não sei se vocês conhecem, Augusto Nicodemus Lopes, que não é a resposta do Rodrigo, mas eu concordei com ele, absolutamente. Mas é a base dessa resposta, é isso aí. Deus sabe. É verdade. Deus sabe. Quem mais quer dizer alguma coisa? O que mais? Oi, Miriam. Sim. Olha só. Com certeza. Entendi. E realmente existem casos, sim, de pessoas, síndrome de Down, que participam do culto, que oram, que louvam, né? É verdade. Doentes também, né? Débeis mentais, que não têm entendimento para muitas coisas da vida, mas
sabem fazer uma oraçãozinha, sabem fazer uma canção, sabem cantar uma canção de louvor, né? Quer falar, Cezão? Eu lembro desse contexto, nesse tempo que nós temos uma canção limitada de todo o contexto. Nós não conseguimos, por exemplo, somar a intenção do coração, coisa que Deus consegue plenamente. Sim. Então, vendo por esse lado que Deus, Ele é soberano e Ele conhece tudo e todos, né, como o próprio Salmo 139 fala, né? Então, Ele conhecedor da essência do ser humano, se ele tem uma dificuldade cognitiva, se ele tem qualquer tipo de dificuldade para Entender? organizar os seus pensamentos, as ideias, enfim, tudo isso, Deus a gente diz que Ele está vendo o coração daquela pessoa. E como foi dito aqui, eu já vi vários casos, né, de pessoas com síndrome de Down, que desde pequenininho até eu, às vezes eu lembro, as pessoas que moravam próximo, onde eu morava lá, e um rapaz moreninho de síndrome de Down, eles passavam pela bicicletinha, o pai dele passava, né, para fazer na garupa, né, e ele ia cantando até o bonzinho, falando que ele não trabalhava, mas ele ia cantando bonzinhos, passava na frente disso, né. Então são coisas que a gente pensa que não é possível. E às vezes, muitos parentes da gente, às vezes até muito inteligente, várias faculdades, enfim, e você vai falar o amor de Deus, a pessoa não entende. Aí a gente vê que Deus pega, né, as coisas todas para mostrar para aqueles que acham que são, Aqueles que pensam que sabem, né? pensam que são uma coisa, né? Verdade. Então eu vejo assim, que tudo isso, eu fico aqui, esperando que Deus dê a gente, porque Deus conhece todo o contexto e nós só não conhecemos só nada. Com certeza. Nós não estamos só no exterior. Às vezes dá aquele coraçãozinho tem tamanha fé que nem imagina. É verdade. O princípio soberano de Deus não parece o mesmo para todos. Sem dúvida. A eleição não é eleição, não é? A minha fé não antecede o chamado, é a eleição. Então, as obras, o movimento, as obras, né? Então, tem coisas que a gente às vezes quer buscar respostas, né, de uma maneira obstinada e que Deus não vai responder. Com certeza. Não vai trazer luz sobre isso. E a gente está andando, às vezes, em busca de respostas, né, de coisas assim que não tem resposta. Então, eu penso que para esse tipo de pergunta, só Deus sabe. Só Deus sabe. É a única resposta que vamos ter. Né? A teologia não abriu Deus não abriu para nós, visão teológica, esse tipo de coisa. Quem vai salvar? Quem vai salvar? Moisés também deixou claro, né, que as coisas que Deus revelou são para nós. Tem coisas que Ele não revelou. Então não adianta que Ele não vai revelar. Ele não tem a obrigação de revelar muitas coisas para nós. Sim, Então isso aí não tem resposta. verdade. E ele voltou para casa depois de muito tempo e tal. E ele não reconhecia
vendo? Olha só. O que mais quer falar? Oi. Olha só, a gente está comentando de assunto, né, de casos de pessoas que talvez tenham um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, mas também tem casos de seres humanos que nascem que não tem nenhum entendimento, que nascem realmente da total dependência do pai e da mãe. E também nós precisamos entender com relação a casos de crianças, bebês que nascem e morrem. Como fica essa situação? Agora eu vou falar a resposta, mas não é uma resposta que é aquilo que realmente o que Deus vai fazer. O irmão reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele entende, ele explica de acordo com a resposta dele, baseado em um texto da palavra, mas como ele mesmo disse, não há uma resposta clara, explícita na Bíblia. É o que nós podemos entender com relação a esse assunto, mas você não é obrigado a entender, pensar dessa mesma forma. Eu achei muito coerente o que ele disse, mas é o que o Rodrigo está pensando, tá bom? Eu quero que você também tenha o seu entendimento, o que você pensa sobre esse assunto. Se quiser pesquisar sobre outros irmãos, outros teólogos, homens de Deus que divergem um pouquinho do Augusto Nicodemos nesse assunto, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? O que eu vou dizer aqui agora não é o que você tem que entender, ok? Não, de forma alguma, porque realmente é um assunto complexo, é um assunto que não há resposta clara, não há. E o que vocês disseram aqui, nossa, baseado na soberania de Deus, é o que mais conforta e consola os nossos corações. Estando nas mãos de Deus é melhor do que estar nas nossas mãos, com certeza, né? Mas olha só o que o irmão Nicodemos diz. Resposta: não é definitiva, mas uma tentativa de explicar, porque faltam elementos deste lado da eternidade, diz Nicodemos, mais claros quanto a este assunto excepcional, um assunto absolutamente tão complicado, né? Tão complexo. Mas a resposta dele é o seguinte: não há na Bíblia um tratamento direto sobre esse assunto, então precisamos verificar alguns princípios bíblicos gerais. Toda a humanidade que descende do tronco comum, Adão e Eva, está contaminada pelo pecado original. Por isso todos já nascem em pecado e debaixo da ira de Deus, e serão julgadas por seus atos: pensar, falar e agir. A pergunta é a seguinte: o que dizer sobre pessoas com doenças mentais e que não respondem pelos seus próprios atos? Essas pessoas serão julgadas por Deus ou nascem salvas? O Nicodemos diz: elas não nascem salvas. Elas não nascem salvas, perceberam? Ele disse que todos serão julgados por seus atos. Deus, agora ele explica de acordo com o entendimento dele.
Deus, e em sua misericórdia e por graça, atribui a justiça de Cristo a estas pessoas com debilidades mentais e sem discernimento da razão sobre o certo e errado. Não há passagem bíblica direta, mas devemos recordar o que Jesus disse quanto ao reino dos céus serem das crianças. O que o Nicodemos está dizendo? Ele diz que por graça, por misericórdia de Deus, soberania de Deus, tudo está nas mãos de Deus, ele atribui a justiça de Cristo a todas essas pessoas. Nesse ponto, alguns divergem de Nicodemos, dizendo que não, pode acontecer que alguns com debilidades mentais, sem discernimento da razão, Deus há de condenar. O Nicodemos diz, não posso pensar assim. Ele diz, não posso pensar assim, como Deus sendo tão cruel nesse sentido. É o entendimento do Nicodemos. Por isso que nesse ponto ele diverge com alguns outros, que outros falam, diante da soberania de Deus, ele salva algum nenê que nasceu morto e condena um nenê que nasceu morto. Salva e condena um débil mental. Entenderam? O Nicodemos diz, eu não consigo ver assim. Eu entendo que Deus, por sua graça e misericórdia, pelo caráter de Deus, ainda que sendo justo, ele atribui a justiça de Cristo a essas pessoas. Tânia. É legal. A única dúvida que eu tenho é que o nosso harmonista pensa e tende para esse lado. Mas, como é que no caso de Jacó e Esaú, Esaú foi eliminado da descendência antes de nascer. Então a Bíblia diz que antes de fazer o bem ou o mal, Deus já tinha escolhido um e rejeitado o outro. Qual a culpa de Esaú? Nenhum. Não, ele não fez para ter culpa. Exatamente. É isso que o Nicodemos fala. Ele fala exatamente porque há correntes que dizem Deus escolhe. Mas ele, baseado nesse texto que diz a respeito de Jesus, quando fala do reino de Deus é das crianças, ele entende que naquele momento Jesus está dizendo que pessoas que não têm entendimento. Mas é lógico. Vocês estão percebendo que é difícil, né? Da gente obter uma resposta direta e certa com relação a isso, mas nós não temos. Bom, nós não temos. Também por isso que há uma corrente que diz, não, Deus escolhe ainda que condene a pessoa débil mental e salva uma pessoa débil mental. O nosso irmão Augusto Nicodemos diz que ele, por misericórdia, por graça, ele atribui a justiça de Cristo a todos estes. Nestes casos, ele entende dessa forma. Pois é, com certeza. Mas tipo, pensar essa mesma situação no caso simples. No Brasil a gente tem legislações imensas. Aí, por exemplo, no trânsito, o código de trânsito é imenso, centenas e tantos incisos e tal. Às vezes eu, por exemplo, faço uma conversão, vou lá de carro, faço uma conversão num local que não pode, porque eu não sabia que era errado no código de trânsito. Ainda assim, mesmo sem saber, eu vou
Exatamente isso. Perfeito. E outra coisa, Uhum. que são muitos fatos, né? Por que a criança nasce assim? E Deus já sabia que não nascer assim, Uhum. porque ele tudo faz perfeito e ele já sabe. Exato. Então, por isso que é um tema muito complexo. Muito complexo. Eu trouxe para nós essa aula para realmente fazer vocês pensarem mesmo, pensarem sobre o caráter do Deus de vocês, porque a nossa vida não é levantar, almoçar e dormir, levantar, almoçar e dormir. Pensem no Deus de vocês. Conheçam o Deus de vocês. É legal essas questões para nós buscarmos entender Deus. Lógico que nós não vamos conseguir compreender Deus de forma plena, como o Breno disse, como meu pai disse, como já disseram. É algo que está além, muito absolutamente fora da nossa realidade, daquilo que a gente consegue compreender. Mas a gente precisa, porque toca a nós muitas vezes fatos como esse. Uma pessoa vai chegar para você e falar: e aí? O que você pensa sobre isso? Evangelizar alguém que tem uma criança assim. A pessoa, exatamente, César. Quando você vai evangelizar uma pessoa que tem uma situação como essa, a pessoa ela quer tudo menos Deus. Porque ela está revoltada contra Deus. Na grande maioria. Na grande maioria. Aquilo ali para ela entende que aconteceu aquilo na vida dela, e se Deus é bom e aconteceu essa coisa má, é uma punição, que Deus não existe, que Deus é mau, eu não quero Deus. Então como é que vai evangelizar? Vocês estão percebendo? Eu conheci uma moça que ela foi fonte de estudo de uma mãe que era deficiente mental. Olha só. Ela nasceu, né? Aham. Eu ela foi a avó. Sim. A mãe foi um tio, né? Aí ela falou assim, ela se converteu, né? Aí ela falou assim, não é fácil para eu falar com as pessoas que eu sou fruto do estudo, né? Ainda mais uma pessoa que dizer bem, e ela cuidava da mãe. Uhum. Porque ela é deficiente, né? Então, assim, ela foi. Mas eu falava porque a mãe dela era avó, né? Aí, com o tempo, né? Que ela se converteu, ela foi contando a história dela. Então, assim, são coisas que acontecem, que é muito difícil, né? Quando você está evangelizando, não é fácil. É. Você, as pessoas entrar, né? Que passam por isso, Com certeza, com certeza. Então, a gente precisa, aqui é o lugar de nós aprendermos. Nós estamos aqui numa escola bíblica, aos domingos, para nós batermos um papo sobre coisas que nós precisamos aprender. Né? Aí vocês vão lá fora e falar: legal, nós vimos isso na IBD sobre esse assunto. Nós precisamos aprender sobre. A gente não pode deixar esses assuntos à margem, muitas vezes. Aqui é o local de nós debatermos. Um culto à noite é difícil, não dá para a gente abrir para temas excepcionais como esse. Mas aqui é o momento da gente bater um papo. Como eu disse, eu vou repetir. O próprio Nicodemos, na aula dele, fala: isso não é uma posição bíblica direta, a resposta de Deus para essa situação, mas a interpretação dele diante de tantos princípios bíblicos gerais, né? Você não é obrigado a seguir ele, seguir o Rodrigo, né? Você também tem que buscar a sua própria convicção, tá bom? Aquela história que eu contei, né, da criança que falou isso, a mãe, ela disse que aí ela se tocou, porque quando ela teve esse último filho dela, ela disse que a vida dela era perfeita do marido dela. Uhum. Ela tinha um trabalho bom, ele também se conheceu na igreja, casado, e aí ela já casou mais velha. E muita gente disse pra ela que ela ia ter filho, que ela tinha probabilidade de ter filho doente, né? Certo. E aí ela teve dois, aí ela disse que mostrou pra sociedade, né? Ela contando assim, cara. Eu já estou interpretando as falas dela, ela disse que mostrou que não. Que não, né? E aí, quando ela teve a notícia da terceiro filho, ela foi indagando muito Deus, porque Deus permitiu aquilo na vida dela. Ela disse que teve filho, mas assim, ela lutava muito, porque ela achava que Deus tinha sido ruim para ela. E ela conta essa situação para mostrar que Deus, na visão dela, mandou aquela criança para moldar ela, Uhum. para realmente rebaixar ela, ver que ela está confiando muito que ela era muito boa, sabe? E ela disse que tem várias situações que Deus já moldando, ensinando ela
Perfeito. Ótima resposta. Aquele mal, né? É verdade. Deus usa tudo isso, com certeza. Então, tá vendo? Então, é isso mesmo. Deus realmente usa meios. Exemplo clássico. Bom, um dos, né? A Bíblia tem mais de um. Mas vamos pensar em José, por exemplo. Se você estivesse daqui para frente, junto com José, não olhando nada para frente, ele quase foi morto pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, num buraco, foi vendido por uma caravana de midianitas, foi preso lá no Egito. Falei, não é possível. Esse cara vai ter só coisa ruim na vida. Justamente, né? Olha daqui para frente, coisa ruim. E Deus, lá no palácio, ele fala: Deus está mandando isso. É Deus que está mandando tudo isso. De repente, de um dia para o outro, ele se torna governador do Egito, da nação mais poderosa, governador dos Estados Unidos hoje. Ou seja, depois do Donald Trump, José manda. É como se mandasse no mundo. Virou. Deus agindo. Tá bom? Oi? Trabalhando, com certeza, forjando caráter, tipo de Cristo. José foi um tipo de Cristo. Com certeza. Trabalhar de Deus na sua, na minha vida, na vida de José, de Jó, né, que eu ia falar outro exemplo. Olha lá, por isso, segundo Nicodemos, Cristo morreu na cruz não somente pelos pecadores que creriam nele e manifestariam fé. Isso aí é manifestar fé. Mas também por pessoas com doenças mentais e crianças que morrem antes da idade da razão. Aí ele pergunta: qual é a idade da razão? Não tem como dizer. Idade da razão é aquilo que a criança passa a entender determinadas coisas. Ou qual é a situação da razão? Você vê, tem, como vocês disseram, relatos de síndrome de Down, que não tem, eles são relativamente incapazes, segundo o Código Civil, mas para determinados atos da vida civil eles podem ou não fazer. Num culto, por exemplo, um síndrome de Down pode responder, pode manifestar fé. Mas o que dizer de um bebezinho que morreu? Entendeu? São essas situações. Pode falar, Mar. Exatamente, olha aí, um fato que está próximo de nós. Como nós consolaríamos a Marcela se Bernardo fosse? Eu não estou falando isso humanamente falando, mas nós precisamos entender biblicamente sobre os princípios, como que a gente pode consolar numa situação dessa. Como que nós podemos consolar numa situação dessa? Deus é soberano, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Por isso nós precisamos bater um papo sobre isso. Para você sair daqui com um mínimo de raciocínio, um mínimo para buscar realmente conhecer o seu Deus. Não é? Nós precisamos entender isso. Ok? Quem mais quer falar? Oi, Vini. Aí vocês estão falando só de criança boa, igual esse cara acabou de falar. Eu tenho uma amada comigo de muitos anos. Minha irmã era perfeita. E ela faleceu com 4 meses afogada. Então é uma resposta que me machuca até hoje. Porque a minha mãe fala que a culpa é nossa. Vocês estavam cuidando? Não, ela, na verdade, foi assim. Era muito cedo. Minha mãe levantava 4 horas da manhã para ir. Meu pai já não conseguia depois. Mas é que
Então, diante desse relato curto que você trouxe para nós, mas eu vejo que você não tem culpa. Mas ainda que se tivesse, Jesus já perdoou. Se houve um pecado cometido de realmente negligência, motivada mesmo da sua parte, Jesus já te perdoou. Por isso que você não precisa mais carregar essa mágoa, essa culpa. Mas também eu entendo de outra forma que foi um choque tão grande para vocês, né? Para você, que você vai ter que pedir no Senhor, limpa essa culpa que eu estou tendo, Senhor. Amanhã você talvez levante com uma culpa de novo, com essa mágoa no coração, mas Jesus é suficiente para limpar essa culpa, para apagar esse sentimento ruim que você tem, né? E é suficiente, porque Ele já te salvou. E Ele te perdoa de qualquer pecado, né? Com certeza. Ah, eu vi. Mas Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus controla todas as situações. Isso que aconteceu na sua família não foi à toa, né? Para hoje, quem sabe você lançar para Jesus Cristo o seu fardo, para você pedir a Ele, Senhor, perdoa realmente isso que eu tenho como culpa, eu quero tomar posse desse perdão que o Senhor já me deu, quero viver liberto dessa culpa, dessa mágoa, né? Exatamente. Pois é. Tirar o fardo. Exatamente. Com certeza, com certeza. Alguém quer falar mais?
resposta do Augusto Nicodemos, ele diz: serão julgados por Deus, essas pessoas serão julgadas por Deus, mas a justiça de Cristo é imputada a esta. Eu disse a respeito da idade da razão, né? Não dá para a gente definir uma idade da razão, que nunca teriam condições de serem responsabilizadas por seus atos pecaminosos, sendo cobertas pelo perdão de Deus. Aí ele encerra dizendo: serão julgados por Deus, mas a justiça de Cristo é imputada a estas pessoas, que na ocasião da sua morte serão recebidas perdoadas graciosamente por Deus, através da justiça e sacrifício de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte: independentemente da explicação A, B ou C que você adotar para você com relação a esse assunto, tenha sempre por base buscar uma explicação de que Deus é soberano. Busque essa corrente, porque há explicações sobre isso a respeito de que Satanás é que manda essas coisas, que o inimigo é que manda essas coisas, que não sei o que. Não. Pegue uma explicação então de outros, se você não concorda com essa explicação de Nicodemos, mas que tenha por base a soberania de Deus. Como Dan disse, Deus elege. O que o Dan disse agora há pouco é uma outra corrente que diverge com relação ao que o Nicodemos explica. Mas tenha por base na sua concepção de que Deus é soberano, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso. Amém? Nunca se esqueça disso. A culpa não é do diabo, não. Deus é soberano e Ele cuida de todas as coisas. Ele tem um propósito com tudo que acontece. Tudo. Certo? E a pergunta de número 17: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Alguém abra Romanos 5,12 e leia, já foi lido, né? Mas leia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e veio o pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que veio por conta daquela herança hereditária de Adão? Veio o pecado. Romanos 3, de 10 a 18. Olha a situação da humanidade. Todos, absolutamente. O que diz lá? Romanos 3, 10 a 18. E outro já abra Gálatas 3, 10, por favor. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua curta em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Muito bem. Agora Gálatas 3, 10, o que diz? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. Muito bem. Todos somos pecadores. Se somos pecadores, somos transgressores. Se somos transgressores, nós não conseguimos cumprir a lei. Se não conseguimos cumprir a lei, nós somos malditos. Nós estamos numa condição de maldição. O que a Aline acabou de ler? É maldito. O que diz Gálatas 3:10? Repete, por favor, irmã. Pode repetir. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha lá. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? A lei está aqui. Você está aqui. A lei é reta. E ela atinge somente quem está aqui. Mas você está aqui. Mas não, Rodrigo, eu vou para cá e eu consigo ir reto. Você não consegue, você está aqui. Quem está debaixo da lei está sob bênção. Quem está fora da lei está sob maldição. Você está aqui. Você está sob maldição. Todos que estão debaixo das obras da lei são malditos porque não conseguem cumprir a lei. É isso que Paulo está dizendo. Continua, irmã, por favor. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Entenderam? Todos pecaram. Todos são transgressores da lei. Todos não conseguem viver segundo a lei. Por isso estão em estado de maldição, pecado e miséria. Mais uma vez, Paulo está mostrando que a lei somente não se usa de
Exatamente, perceberam? É isso que nós estamos vendo nessa primeira parte do catecismo, e isso que o catecismo mostra. O caráter de Deus, a criação perfeita, mas houve a queda. Todos estão debaixo de maldição, desobediência a Deus. Pecado dos nossos primeiros pais, desobediência. Seu pecado, desobediência. Paulo usa textos fortes, assim, porque o termo maldição parece que é algo ofende a gente, mas é para ofender. Com certeza. Em primeiro lugar, nós entendemos o Senhor, não o Senhor. É verdade. A gente não quer nada. Eu gosto de palavras ofensivas como pecado, Isso. igreja, é um ajuntamento de pecadores. Não, é de malditos, se não fosse a graça. Isso. Sim, é verdade. É isso mesmo. Nós precisamos ser contundidos, né? Como se fosse furados por essa verdade, para a gente poder valorizar o remédio. Com certeza. É isso. Amém. Então, por hoje é só no pessoal. Respostas detalhadas nas perguntas 18 e 19, tá? Sobre o estado de pecado e miséria. A 18 vai falar sobre o pecado, a 19 sobre miséria. Então, todos juntos, vamos lá? 16. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão, visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Resposta: a queda reduziu o gênero humano ao estado de pecado e miséria. Oremos. Pai, obrigado por esta aula de hoje, Senhor. Agradecemos porque o Senhor está nos ensinando, Pai, coisas preciosas para nós entendermos a nossa terrível situação como pecadores, mas a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus. Que saiamos daqui com as nossas lâmpadas reacesas para nós levarmos o Teu Evangelho a toda criatura que precisa de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Toda a humanidade precisa de Jesus Cristo. Que nós lancemos o Teu Evangelho a toda criatura e o poder dele há de salvar a quem o Senhor quiser. No nome de Jesus, amém.